Olá, pessoal, tudo bom? Nesse momento, né, vou conversar com vocês a respeito dos indicadores financeiros. Os indicadores financeiros, eles têm por finalidade, né, a melhor, né, a gestão da organização. O que acontece? Na gestão das empresas, o cara tem que ter a noção de como é que está funcionando, assim que nem como funciona com o veículo, né? Por exemplo, você está dirigindo o veículo. O volante, ele te dá um norte, né? Pela posição ali do volante, né? Pelo menos ali se ele está alinhado para ir em linha reta ou se ele está tendendo ou para a esquerda ou para a direita, assim como todas as pessoas que estão dirigindo o veículo, é importante ter o painel de instrumentos. O painel de instrumentos do veículo vai dizer, olha, tu está dirigindo uma velocidade tal, que daí o cara consegue ter uma noção de quanto tempo ele vai chegar até o destino dele, assim como existem outros indicadores, né, para dizer que o cara vai chegar. Como assim, professor? Tipo a temperatura do veículo. Não, professor, não. A temperatura do veículo, não, o que importa é assim, se o carro está andando, a velocidade, né? E o odômetro que vai medir a distância. Hoje em dia todo mundo tem o Google Maps, ou tem lá o Waze, então você consegue se reorientar, né? Antigamente não, o cara dizia assim, ó, você roda, pega um mapa, roda tantos quilômetros, depois de tantos quilômetros você pega lá uma rua esquerda. O que a pessoa ia fazendo? Ia olhando o odômetro do carro, vendo a distância que tinha percorrido, para saber, está próximo agora, o que tiver de entrada provavelmente deve ser a entrada correta. Da temperatura eu brinquei, porque às vezes o cara pensa assim, a temperatura que se exploda, né? Justamente isso, né? Se faltar a água no radiador lá e a temperatura subir, o cara não vai chegar, né? Falta 12 quilômetros, o motor ferveu, acabou a brincadeira. Então, assim, os indicadores, eles têm essa finalidade. A pessoa compreender, né, para boa gestão da empresa, a respeito da liquidez, a respeito da rentabilidade, a respeito de como é que está sendo, né, em relação a qualquer situação em relação ao endividamento, e com isso você tem um parâmetro. Esse parâmetro, ele importa da seguinte forma: as empresas do mesmo setor, elas vão ter um determinados, mais ou menos, certos resultados, ou um resultado médio. Com isso, quem decidir por investir na sua empresa, ou investir no seu negócio, adquirir ações da empresa, vai verificar quais são os seus resultados. Professor, dá um exemplo, beleza. Tipo, tem uma empresa, né, por exemplo, eu me recordo, né, não, nunca mais pesquisei, né, que ela se chama... agora tô... Deixa eu só ver para mim não falar bobagem aqui. Ela é... Vamos ver o negócio. Vou jogar aqui no Google aqui para mim. Estava conversando com o Ronaldo, quando a gente vai ficando velho, algumas coisas aconteceram em outra vida, né? Tipo, vocês são novinhos, né? Tá, não é essa. Eu vou comentar então sem falar o nome da empresa. Na cidade de Joinville tem uma empresa, que é uma empresa grande, inclusive, que ela é concorrente da Tigre. A Tigre é conhecida, a Tigre Tubos e Conexões. E era uma empresa que ela tinha uma unidade lá, não sei, acho que nem era a sede dela, era uma unidade na cidade de Joinville. Aí eu fui fazer um trabalho na minha época de graduação, onde, né, eu justamente precisava buscar os dados dessa empresa. Então eu fui atrás dos dados da empresa, fiz contato com eles, né? Era um momento, né, que nem eu falei do Ronaldo de ser velho, né? Era um momento que a gente tinha internet, né? Não era tão ruim assim, mas a internet era a internet de escada, fazia aquele barulhinho, e não era que nem hoje que você, acho que eu já disse para vocês, se você quer consultar de alguma empresa, você digita assim, RI, que é de relação com investidores, e digita o nome da empresa. Quer ver um exemplo? Deixa eu botar aqui. Ó, vou abrir uma tela aqui do Google, tá? Digita assim, ó, RI Renner. Ó, Renner, RI Home. O que ele vai trazer? Ele vai trazer uma relação com os investidores. Então, ele vai trazer todos os demonstrativos, a questão contábil, assim como ele te traz todo o material para acompanhamento por parte, né, desse investidor. Ó, informe de rendimentos, né, para quem tem ali. E daí, ó, documentos da CVM, a respeito das ações, informações financeiras.
informações financeiras, ó. Aí tem ó, press release, planilhas, apresentações, ó, balanços anuais, consegue trazer os dados. Então, assim, ó, eu vivi, né, um momento que eu aproveitei uma ida que eu tinha para Curitiba, para daí eles me darem as informações que eles tinham. Ah, não, eu consigo aqui uma cópia, coisa tal, pode fazer o trabalho, né, para a faculdade. Ó, RI Porto Belo é junto, né? Para quem tiver que fazer algum trabalho. É claro, isso sem falar que dá para entrar no site da B3, o site da B3 também ele vai, né, informar ali, ó, Porto Belo, relações com investidores, legal? Aqui você consegue baixar, alguns, eles vão trazer a planilha em Excel, em PDF, vão trazer em dados, apresentam as notas explicativas, qual que é o objetivo, né? Para que você consiga ter o máximo de informação ó, aos trimestres, ao primeiro trimestre de 2021. Quando a pessoa não enxerga. Ó, vamos ver aqui, ó. Apresentação, teleconferência. Release. Vamos abrir o release só para a gente ver, mostrar para vocês um pouquinho. Ó, lá em cima passando ali, ó, o valor da cotação, ó. Tá vendo? Ele tá pensando? Tá pensando. Pensei que tinha morrido meu computador. Tá estranho. Tá estranho. Não tá indo, né? Ó, vamos apertar aqui então. Central de resultados, documentos entregues, formulários, planilhas. Ó, planilhas interativas. Né? Às vezes quem faz trabalho de TCC lá no final, o cara fala, quero fazer só Porto Belo. Vamos ver como é que ele abre. Acho que esse é o press release que eu tinha apertado tanto. Sabe, né? Porque não é a planilha interativa essa daqui. Ó, esse é o material de divulgação, né? Da Porto Belo para os investidores, ó. A gente não vai ler ele, né? Mas só para mostrar. É claro, está disponível, então você consegue acessar, né? Porto Belo, empresa que vocês conhecem, aqui de Tijucas, né? Alguém pode ter vindo. Ó, balanço patrimonial, o ativo, o passivo, demonstração do resultado, fluxo de caixa, todas os documentos são exigidos, né? E meu computador está pensando ali? Não, está direitinho. Tá. Você está com aquele símbolo ali. Vou tentar apertar aqui, que eu quero tentar acelerar um pouco. Ele está meio. É que nos processos judiciais eu tenho que ficar baixando os arquivos e subindo, daí às vezes a memória RAM vai coisa, né? Ó, o valor, né? Em milhares. Então aqui, se aqui tem 1 milhão no passivo total, assim, né? Vamos voltar lá para o ativo, então. Vamos voltar para o ativo, que vamos falar de coisa boa aqui. Ó, ativo total. Se aqui aparece 1 milhão e aqui é em milhares, significa que o ativo total, né? 1 bilhão 883, concordam? Ativo circulante, 729 milhões 905. E as contas, ó, beleza? Vamos descer mais aqui, vamos botar para descer rapidinho. Ó, tem o balanço, você consegue o resultado do exercício, né? E aqui, lembra que a gente também apertou, né? A gente pode pegar o anual. Isso aqui a gente tá vendo, ó, o acumulado de janeiro a março, beleza? De janeiro a março. E, obviamente, ele vai fazer um comparativo entre janeiro e março do ano passado, né? Não faz sentido comparar ó, 3 meses com um ano, né? Assim, no primeiro momento, para a gente ter um parâmetro. Aí, aqui, ó, os vários resultados. Vamos ver o que mais que ele traz, se ele vai só até, vamos ver como é que ele vai até o fim. Porto Belo, ó. Aí ele faz toda a explicação, ó. Ó, Porto Belo, grupo registra crescimento da receita líquida, né, o EBITDA e lucro líquido. Aí ele dá os destaques, ó, da receita, da margem, ele calculou a margem, o investimento em capital de giro. Tá vendo que muitas coisas a gente já foi trabalhando, outras coisas a gente vai ver, e outras coisas vocês vão vendo, inclusive, com outros colegas, né? Mas hoje a gente já vai falar, por exemplo, do endividamento, né? Que é justamente para dizer qual que é a situação da empresa. Ó, e aqui ele começa a trazer
Ó, para o cálculo do EBITDA, tudo bonitinho, ó. Ah, professor, quer dizer que se um professor pedir para a gente fazer, fazer as demonstrações contábeis, né? E é uma empresa, sociedade anônima aberta, eu consigo pegar tudo aqui e fazer um negócio bem lindo, com certeza, né? Com certeza. O que se almeja ou se imagina é que você vai fazer pelo menos uma coisa tão boa, igual ou melhor, né? Tá? Aí ele faz aqui que são a questão das notas explicativas, né? Ó. Aí ele explica o que aconteceu. Tive uma situação de uma acadêmica que ela queria fazer ali com algumas modificações, algumas alterações, né, que houve, né, e era numa das empresas. Eu falei, ó, pega o material e dá uma olhada o que os próprios auditores escreveram, o que a empresa escreveu, né, a respeito ali nas notas explicativas. E daí eles foram falando de cada uma, né, das NBCs ali, como é que elas foram aplicadas e tudo mais. Então você tem da empresa, tem inclusive eles detalhando por que fizeram, como é que lançaram, tá? Legal. Isso era a nossa conversa. Agora que eu vi, por exemplo, a gente apertou várias vezes, abriu 3 vezes aqui o arquivo. Demorou, mas foi assim. Aí voltando, aqui, ó. Agora sim, ó. Lembra que a gente apertou em planilhas interativas? Aí está em planilhas alternativas, ó. Dá para fazer o download dela completa. Aí o cara já puxa em XWS, né, em Excel, e já consegue trabalhar. E assim como dá para fazer, usar os filtros aqui, né? Dá para mexer legal nela aqui. Tá? Ó, os períodos, né? Dá para puxar aqui, ó, e dar o tique, ou tirar. Eu estou passando o trabalho, ó, aí você consegue, ó, ativo, ó, aqui é o DRE, né? Aí depois, ó, quero o ativo consolidado. Ele vai mexer, ó. Tá pensando em cima? Ó, aí você consegue visualizar, mexer, fazer, tá? Bem bacana, bem legal. Mas vamos então ao nosso assunto, que nem eu conversei com vocês. O nosso enfoque, o que a gente observa, e que eu quero trabalhar com vocês, é o seguinte: o indicador, por si só, né, ele tem que ser entendido de algumas formas. Você tem que ver assim, ó, o indicador em relação a uma linha do tempo. Por quê? Porque às vezes o indicador ele dá um resultado, só que é importante verificar se a situação dele está melhorando ou se a situação dele está piorando. Então você não olha o indicador de um único ano sem olhar para frente ou para trás, né? Para ver como é que ele está, né? E tem indicador que quanto maior o número, melhor, e tem indicador que quanto menor o número, melhor. Eu vou dar um quadro resumo com vocês também com respeito de alguns indicadores. A análise desses indicadores, ela deve ser feita em conjunto, que é a mesma lógica e a brincadeira que eu fiz do carro para vocês, né? Não adianta o carro ter bastante potência, e é o carro super potente, e do outro lado lá está faltando combustível. Então, assim, não adianta o cara ter um Camaro sem gasolina, né? Ou ter um carro super legal, a máquina é o demônio lá, mas daí está faltando água, vai ferver o motor. Então, assim, ó, é um equilíbrio, né? Nesse equilíbrio, a gente analisa, né? Ó, por exemplo, aqui ele traz, ó, índices de rentabilidade, índices relacionados à gestão de recursos e índices relacionados à situação financeira, né? Situação financeira, então ele traz, ó, a questão de como é que é a estrutura patrimonial, a respeito da solvência, que é a capacidade da empresa honrar seus compromissos, né? Índice de coberturas, gestão de recursos. Lembra que a gente falou sobre gestão ali, a questão dos estoques, dos prazos médios e tudo mais, está relacionado aqui como é que são geridos os recursos. Esse material aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, vocês vão ver aqui, ó, a relação, né, entre os diversos controles, as políticas da organização e a decisão sobre as políticas. Nesse nosso slide está pequenininho, então, para mim, ler aqui fica difícil, mas daí vocês vão conseguir ver em outro momento. O que eu trago nos slides? Eu trago, então, alguns exemplos de indicadores, né? Acho que antes disso ele vai trazer a questão da previsão de falências, vou explicar o que é a previsão de falências, e a gente vai ter também a questão dos diversos indicadores. Quando nós falamos sobre capital de giro, eu trouxe indicadores relacionados assim, ó, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, certo? O que a gente vai ver que tem esses indicadores aqui,
mas a gente vai ver que temos outros indicadores relacionados a endividamento, né, a questão da margem de contribuição e tudo mais. Beleza. Estava só vendo uma mensagem que eu tinha ali. Então vamos lá. O que é a respeito da previsão de falências? Aqui é bem interessante, né? Não significa que a empresa vai fazer a todo momento, não significa que a análise dos indicadores por si só vai fazer, mas aqui são modelos que foram feitos, né, cálculos que foram feitos para determinar qual que era a situação da empresa. Então, né, tem alguns nomes famosos, Pereira, por exemplo, né, e tem um outro que é chamado de termômetro de Canitz, né? Lembra que a gente falou sobre a internet? Então, quando eu vi termômetro de Canitz, no primeiro momento, né, lá na graduação, na primeira graduação, eu pensei assim, deve ser um modelo de fora, alguma coisa assim. Graças ao YouTube, né, eu pude conhecer o Canitz, ver tipo ele falando em português, brasileiro, quem que é, conhecer, né, é bem bacana. Dele é bem legal. E às vezes acontece, né? Às vezes você tinha alguns caras assim que você leu, talvez com vocês não, mas comigo eu tive, que eu pensava que o cara era bem legal, aí que é tipo um guru assim de gestão, um guru. Aí quando você vê o cara falando numa entrevista, você fala assim, cara, o livro é bom, mas o cara, tipo, parece que nem foi ele que escreveu, sabe? Com vocês não vai acontecer porque você já tem essa proximidade maior com o YouTube e tudo mais. Beleza. Então tá. Previsão de falências, né? Então, aqui a dúvida era, né? Quais são os índices a utilizar? Qual que é o peso que eles devem ter? Qual que é a probabilidade? Meu objetivo não é que vocês façam a previsão de falências, é só que vocês compreendam o que aconteceu. Profissionais da área financeira fizeram pesquisas com diversas empresas e tentaram, estatisticamente, pega lá as aulas do professor Wanderlei, né, Vanderlei, e tentaram identificar assim, qual que era a situação da empresa. Eles fizeram um acompanhamento. E com base no acompanhamento e com base nos indicadores, eles conseguiram determinar um modelo que disse assim, olha, se a empresa tiver tal resultado ali com esses indicadores, tipo, você faz uma fórmula, né? Com essa fórmula, se der isso aqui, a empresa está bem. Se der isso aqui, ela está numa região assim meio que de penumbra, que não está bem certo ainda se ela vai conseguir se recuperar ou não. E tem outras situações que a empresa está quebrada, beleza? Né? Só, talvez ela não saiba. É claro, pessoal, tem o seguinte também. Quando você vai fazer um trabalho ou vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, existem muitas empresas que elas têm assim o declarado e o gerencial, né? As demonstrações, né? O que é chamado gerencial e a outra questão contábil. Já passei por situação, até porque eu já vivenciei assim de ver isso acontecer, já passei por situação, eu como professor, que o aluno foi apresentar o trabalho dele de conclusão de curso e você olhava assim, e claramente a empresa, tipo, não tinha como honrar seus compromissos, né? Liquidez corrente a gente já viu, né? Então, assim, a liquidez corrente é o quê? A capacidade da empresa, né, de honrar os compromissos. Então, se a liquidez faixa de 1, significa que ela não tem recurso, ela tem uma dívida maior do que ela tem de recurso para pagar. Né? E assim ia, né, diversos indicadores que demonstravam que a situação da empresa não era legal. O que acontece? No caso em questão, a empresa, né, vendia tudo sem nota, era tipo assim, a realidade contábil e a realidade gerencial era muito diferente. Então, apesar dos resultados contábeis demonstrar que a empresa estava quebradaça, a empresa continuava recebendo crédito dos bancos. Tipo, não faz menor sentido. O que acontece? É que o cara, né? A linguagem mesmo, tipo, o cara, de certa forma, é sonegação, né? O cara não emitia nota, aí comprava. Tem algumas situações que a gente vai visualizando. Tem uns caras que já são mais espertos. Por exemplo, imagine o seguinte: se o cara tem uma balada lá, uma casa noturna, ou ele tem uma lanchonete, né? E ele tem o produto, né? Ele tem a questão da bebida. Então, digamos que ele compre tudo com nota. Ele tem nota de uma quantidade gigante de bebida
e essa bebida vai para o estoque, beleza? Aí digamos que ele venda tudo sem nota. Aí chega um fiscal, certo? O fiscal quer verificar em relação ao ICMS e tudo mais, né? Ver qual que é a situação da empresa. Ele chega lá, a empresa contabilmente está com estoque gigantesco, porque o cara nunca emitiu nota e comprou tudo com nota, né? Aí o fiscal pergunta assim, onde é que fica teu estoque? Aí o cara fala, não, tá aqui, ó. O cara assim, como assim? Não, tá aqui, tá na geladeira aqui, o coisa... Tá aí, o resto. O cara fala, que resto? Pronto, já sabe, né? Tipo, já sabe. Então, assim, tem empresa que depois acaba fazendo transação onde também parte da mercadoria vem sem nota ou vem meia nota. Aí é umas loucuras. É claro que, assim, ó, cada vez mais isso não mais vai existir, né? Porque hoje em dia existe, cada vez tem um controle maior e eu não, meu foco aqui não é esse, né? Mas, assim, ó, vocês têm a respeito dos experts, você tem a respeito da tecnologia, você tem a questão da comunicação de transporte. Vou dar um exemplo assim, péssimo esse exemplo que eu vou dar, mas é tipo assim, ó, é que nem quem tem gado. Quem tem gado, né, tem animal ali para corte, né? O animal, todo animal tem o brinco. Então, assim, se o boi, a vaquinha tá sem o brinco, cara, tá legal. O que vai acontecer? Hoje em dia a gente está avançando para uma tecnologia 5G. A ideia é que depois aqueles pontos, né, onde o caminhão passe, o caminhão não mais precise ser parado para fiscalizar. Hoje em dia tudo tem um códigozinho que nem tem o código na loja. Então, quando o caminhão passar num posto desses, ele já vai ver que a mercadoria circulou. É a mesma coisa do gado, né? A mercadoria circulou, e se essa mercadoria não tem nota? Então, assim, o que antes acontecia, talvez ainda aconteça, do cara sair sem nota ou com meia nota, com o sistema interligado, fica bem fácil. E o fiscal, o auditor, ele só vai ver as incoerências. Tipo assim, o valor está completamente abaixo do que o valor que o mercado pratica, ou, na verdade, o caminhão está com uma mercadoria que não tem nota, sabe? Então, assim, é que nem, por exemplo, no meu prédio, né? Antigamente o cara até podia, sei lá, se a pessoa se distraísse, né, e cometesse alguma bobagem, ele poderia pensar assim, poxa, não vou relatar para ninguém que eu fiz uma bobagem. Professor, como assim? Digamos que o cara decidiu, sei lá, se apoiar na cadeira de uma forma errada, ele acabou estragando o pé da cadeira, quebrou o pé da cadeira. Aí o cara vai lá, dá uma escondida, deixa lá no salão de festas e finge assim, não fui eu, certo? É óbvio que a pessoa deve relatar, né? Hoje em dia isso acontece, professor? Não. Como assim não acontece? Vou dar um exemplo do prédio aqui no litoral. Acontece qualquer coisa no prédio. Aconteceu foi ontem, eu acho. Ah, quebraram a cadeirinha do Kids lá, do Play Kids lá. Eles falaram assim, olha na câmera. Tem câmera, a câmera monitorou. Então, assim, quebrou o espelho do elevador. Puxa na câmera quem quebrou o espelho do elevador. E já consegue, né, penalizar. É a mesma coisa em relação a você vencer uma máquina. O cara se distraiu, acabou furando um semáforo. O computador vai pensar assim, quem sabe o cara se distraiu? Não. O computador vai errar, ou a fiscalização, o sistema de monitoramento, depois o cara falou assim, não. Ele vai dizer assim, não tem. É tipo assim, ó, o cara não pode falhar, falhou, né? Beleza, então, acabei me estendendo um pouquinho aqui, mas é caso, né, aconteceu uma situação que eu queria fazer um trabalho meu numa determinada empresa, e eu sempre gostei da área financeira, e o professor falou assim, Rafael, como é que é a empresa? Aí eu expliquei para ele, ele falou, cara, dessa empresa não ia tu fazer. Por quê? Porque tu vai dar um monte de sugestão idiota, do tipo assim, a empresa deve fazer isso, a empresa deve fazer aquilo. Condiz com a realidade? Não, não condiz. Condiz com a realidade contábil. Mas com a prática da empresa e o quanto que ela gira lá sem nota, não condiz. Então não faz o menor sentido. Beleza? Bate-papo aí extra, né? A respeito dos modelos, o que eles fizeram? Eles pegaram diversos indicadores, estatisticamente, e viram assim, ó, se o indicador ele tem correlação, né? Para conseguir compreender se aquele indicador ele conseguia determinar ou pré-determinar. E daí surgiram esses modelos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, né, a ideia, né, da criação da fórmula, né, as variáveis e tudo mais, como é que elas funcionam. E daí eu tenho alguns modelos, ó. 5 modelos, né? Canitz, né, desenvolveu,
Altman, segundo Matarazzo lá, né? Altman, né? Matias e Pereira. Na minha época, eu vi mais a respeito de Canitz e do Pereira, tá? Modelo de Canitz, né? Modelo de Canitz está aqui, ó. E daí ele, estatisticamente, ele trouxe aqui, ó. Seria o quê, né? Considerar 0,05 daqui do X1, 1,65 multiplicado pelo X2, 3,55, e daí ele diz o que é cada um deles, ó. Então a fórmula é fator de insolvência, né? Total dos pontos obtidos. E daí ele tem aqui uma resposta, um resultado, né? E aqui, ó, o que é o X1? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. X2, ativo circulante, mais realizável a longo prazo, dividido pelo ativo total. E com isso ele conseguiu desenvolver o modelo dele. Pelo modelo do Canitz, se o resultado for menos de 3, se a resposta der menos 3, a empresa está insolvente. Tipo, quebrou, está quebrada, né? Se estiver entre menos 3 e 0, né, um número que seja, né, abaixo de menos 3, 2, alguma coisa, e 0, ela está numa situação ainda que ela pode ainda se recuperar, né? Quando eles fizeram assim com centenas de empresas. Então, o que aconteceu? Todas as empresas que tinham menos 3 ou para cima, tipo, foi decretada a falência, não conseguiu, não. É uma situação assim, tipo, cara, é batata que não dá mais certo, né? E aqui, se ele estiver acima de 0, ela está com nível de solvência. O modelo do Pereira também desenvolveu. Se vocês forem observar, vocês vão depois poder ver com mais atenção em casa, né? Porque eu acho que aqui fica pequeno para o pessoal ver. Né, que diz, duplicatas descontadas, por duplicatas a receber, estoque final, custo. Ele trouxe aqui um modelo. No nosso bate-papo desse conteúdo, da nossa disciplina, eu não vou pedir, eu não vou exigir que vocês façam aqui o cálculo, né, para identificar. Provavelmente um outro professor mais adiante pode trabalhar, mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente, né, a respeito desses modelos, e agora eu vou entrar nos indicadores. Quero aproveitar e comentar com vocês o seguinte. Eu acho que se eu tiver a oportunidade eu vou comentar com vocês que depois profissionais da área, inclusive da área, né, financeira, eles deram um passo além. Um professor que é um professor da Harvard, que é o que desenvolveu o custeio ABC. Já tiveram o custeio ABC? Não? O que desenvolveu o custeio ABC, ele também desenvolveu ele desenvolveu o que é chamado de Balance Scorecard. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que a empresa não poderia ser gerida somente com base nos indicadores financeiros. Mas a nossa expressão financeira, então vamos ficar nos indicadores financeiros. Só que ele diz assim, ó, não dá para tocar o negócio só pensando nesses indicadores, porque eles vão dar uma visão de passado. Como assim? Quando eu peguei os resultados da Porto Belo ou da Renner não chegou a abrir, né? Mas eu vi o que teve para trás. Só que tem outros indicadores que não financeiros que também são importantes, tá? Mas isso é um próximo momento, uma próxima aula. Hoje a nossa aula são os indicadores financeiros. Então, indicadores relacionados à estrutura patrimonial. Aqui eu trago para vocês alguns indicadores. Isso era do livro do Braga, né? O Braga depois é um livro bem bacana, mas depois ele não atualizou. Ele não, talvez já estava velhinho, né? Mas os indicadores são a lógica é a mesma. Então ele diz assim, ó, para entender, né? Aqui, ó, qual que é a proporção do capital de terceiro sobre capital próprio? Então ele pega passivo circulante, né? Mais o passivo não circulante e divide pelo patrimônio líquido, tá? Que é o exigível a longo prazo, né? Passivo circulante, o não circulante dividido pelo patrimônio líquido. A composição do endividamento, ou seja, para compreender das dívidas, quantas que são, qual é o percentual que é de curto prazo se comparar no total? Porque daí a empresa consegue fazer uma análise do tipo assim, olha, a empresa tem muito da dívida dela em curto prazo, dependendo, valeria mais a pena estender para uma dívida de longo prazo, cujas taxas são mais baixas. Agora a gente já está num patamar que a gente já viu vários assuntos, né, a respeito da estrutura, a respeito do capital de giro, então já dá para ter um parâmetro. Endividamento geral, o quanto do capital próprio foi mobilizado, e ele traz algumas fórmulas. Tá? Indicadores de solvência, liquidez geral, corrente e seca, e a fórmula. Indicadores de cobertura, ou seja, cobertura para pagar os encargos financeiros,
cobertura dos compromissos fixos. Aqui ele traz só alguns exemplos ali de valores e ele vai trazendo as fórmulas. Então, o objetivo o que é? Passar para vocês as fórmulas e que vocês compreendam, né, que a análise em relação à organização depende de uma análise, né, da empresa, por exemplo, em relação aos indicadores e o passar aqui do tempo, assim como da empresa frente aos seus concorrentes. Me lembrei uma coisa que a gente conversou quando a gente falou sobre a administração do capital de giro. Lá eu mostrei outras empresas do mesmo setor e a liquidez corrente, que conforme o setor que a empresa tinha, a média do setor era diferente. Por quê? Porque a lógica da empresa é diferente. Então, assim, ó, numa análise a respeito da organização, se olha a empresa em relação aos concorrentes dela, né? Porque vai comparar uma empresa têxtil com metal mecânico, né? Não. E assim como, daí ver onde é que ela pode melhorar, e assim como uma questão histórica, né? Está melhorando ou piorando os resultados. Índice de rotação dos recursos, daí entra, né, ó, o giro do ativo, giro do investimento total, giro do ativo circulante e vários exemplos de indicadores. Indicadores de prazo médio, isso aqui nós fizemos quando nós falamos a respeito do capital de giro, ó. Lembra do ciclo operacional e do ciclo financeiro? Aqui estão eles, né? Indicadores de rentabilidade, margem bruta, margem operacional e margem líquida, né? E aqui, ó, e o retorno? Retorno sobre o ativo, retorno sobre o investimento total ou retorno sobre o capital próprio. Então, assim, ó, aqui num deles, né? Ele pega o retorno, o lucro líquido, né? Sobre o ativo operacional, ou seja, todo o ativo que fez com que ele conseguisse gerar esse lucro, e na linha de baixo ele verifica, né, em relação ao capital dos investidores. Então, assim, qual que é o retorno que os investidores têm, né? Que é conhecido, vocês devem ter ouvido, se alguém já fez alguma outra disciplina, como ROI ou ROE, que vem da sigla em inglês, né? Return on Equity, que é retorno, né, sobre o patrimônio, ou Return on Investment, tipo assim, o retorno do investimento como um todo. Indicadores de avaliação de ações. Sobre a avaliação de ações a gente já tinha conversado em outros momentos, lucro por ação, né, cálculo da divisão o cálculo do dividendo ali por ação. E, por fim, tem uma fórmula que é a fórmula de Dupont, né? A fórmula de Dupont ele vai mostrando, por exemplo, assim, ó, a taxa de retorno. É a margem líquida, né, dividido pelo giro. Aí, multiplicado, aqui, ó. Aí eu tenho assim, ó, a margem líquida. Como é que eu acho a margem líquida? Lucro líquido dividido pelas vendas. O lucro líquido, vendas dividido. Então, assim, na minha época da graduação, na matéria específica, né, o professor dava uma informação e a gente ia de uma fórmula para outra para descobrir um determinado valor. Na prática do contador, não vai ter uma situação assim que o cara geralmente tem. Uma questãozinha de prova, não da minha, né, mas daria para perguntar, para ver se a pessoa tem a noção ali das fórmulas. O meu objetivo com vocês, o que é? É que a gente faça alguns cálculos e entenda para que serve a questão dos indicadores. Que nem eu falei, eu vou ter situação onde eu vou ter só acadêmicos que vão fazer só essa disciplina que vai envolver a administração financeira. Então não teria como não ter esse conteúdo. O que eu vou passar para vocês agora? Estou tentando abrir só um pouquinho. Ó, agora trago para vocês o seguinte, ó. Ficou pequenininho, né? Deixa eu tentar. Não, ampliei errado. Eu ampliei a minha tela aqui. O que eu vou trazer, então, para vocês, né? Eu vou trazer hoje, para a gente mexer aqui um pouco. Ó, esse quadro resumo, eu vou disponibilizar ele para vocês, vou disponibilizar ele agora. E daí, ó, ele traz um resumo dos índices, tá? Isso era de um material meu, material que eu tinha de estudo, né, que eu recebi, e eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, o que ele faz?
Ele traz aqui, ó, ele traz qual que é o índice, ele traz uma sugestão. Por quê? Porque a lógica é assim, ó, para a pessoa gerir ou administrar a empresa, ele deveria ver um conjunto de indicadores. Ele traz a sugestão de alguns indicadores, alguns para ele analisar, relacionados à estrutura, relacionados à liquidez, relacionados à rentabilidade, tá? E esse é o quadrozinho em resumo que ele tem. E ele traz aqui a questão das fórmulas. Então, ó, participação de capital de terceiros, como é que funciona? E daí ele diz o que ela indica, né? E daí ele também vai dizer como é que se interpreta. Então, por exemplo, ó, participação, vamos voltar aqui, ó, participação de capital de terceiros, que é conhecido como endividamento. O que o endividamento indica? Eu vou lá para a última coluna. Ele indica que quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada, né, recurso próprio. A interpretação, o endividamento, quanto menor, melhor. E vai ter situações que é quanto maior, melhor. Beleza? O que eu vou fazer agora? O que eu acho que é bacana a gente fazer? Eu vou terminar a gravação e vou disponibilizar esse resumo dos índices para vocês junto com o material. Aí a gente vai fazer um estudo, né? Vou dar um tempo para que vocês possam dar uma analisada ali nos indicadores. A gente também vai conversar a respeito, né, dos indicadores. E daí, na nossa próxima aula, eu vou trazer um exercício que a gente vai fazer justamente para utilizar, para não ficar tão corrido, porque senão a gente fica assim, vamos fazer exercício, já coloca exercício, já resolve. A gente vai dar um tempo para que vocês possam, né, ver os indicadores e também para tirar mais algumas dúvidas a respeito dessa introdução desse conteúdo, tá bom? Vou parar a gravação e a gente conversa.